Oi pessoal, tudo bem? O título da aula de hoje é a Primeira República e suas características. E meu objetivo principal é que você conheça as principais características políticas desse período da história do Brasil, que começa com o golpe republicano em 1889 e vai até a Revolução de 30, no ano de 1930. A gente vai começar falando de uma das principais características desse período, que se acentuou sobretudo depois dos governos militares, né? Porque os dois primeiros presidentes da Primeira República foram militares. Mas dali para frente se acentuou essa característica aqui, o domínio oligárquico. Oligarquia é como os historiadores chamam quando um grupo pequeno concentra as decisões de poder. Então, quando a gente diz que durante a Primeira República houve um domínio oligárquico, a gente está querendo dizer que um pequeno grupo era responsável pela maior parte das decisões políticas. E que pequeno grupo era esse? Basicamente, produtores de café. Se a gente olhar numa escala histórica assim maior, a gente vai ver que os produtores de café também tinham muita importância no Império, né? Isso continuou durante a República, mas de uma forma diferente. Eu vou mencionar aqui algumas práticas políticas, algumas coisas que essas oligarquias faziam para manter o controle da política nacional. Me acompanha? Primeira delas, que era mais importante, era no nível local. Era chamado coronelismo. Acontecia da seguinte forma, né? Os fazendeiros nas pequenas cidades do interior tinham um poder tão grande, porque eles eram donos da maior parte das terras, que eles controlavam os trabalhadores locais, inclusive o seu voto. Durante a Primeira República, o voto era aberto. Isso quer dizer que quando a pessoa ia lá na zona de votação, ao invés de ter uma urna, hoje em dia a urna é até eletrônica, né? Ao invés de ter uma urna onde cada um secretamente deposita seu voto ou digita seu voto, o voto era aberto. A pessoa tinha que registrar o seu voto junto com o chefe da seção eleitoral. O que acontecia? No nível local, os fazendeiros às vezes levavam os trabalhadores para votar e observavam se eles de fato votavam neles. O que acontecia era, portanto, uma forma de controle do voto na localidade, que ficaria conhecida como voto de cabresto, que é um tipo de fraude eleitoral, porque o sujeito controlava o voto. Então, no nível local, existia esse tipo de prática de controle direto dos proprietários de terras e, em geral, plantadores de café, mas, enfim, proprietários de terra, sobre os trabalhadores. No nível dos estados, existia a chamada política dos governadores, que funcionava da seguinte maneira, era uma troca de favores. Os grupos dos estados apoiavam escolhas para o Legislativo Federal, ou seja, para ser deputado federal, deputados e senadores que iriam apoiar o presidente, iriam ficar ali com o presidente, próximos, dando todo o apoio político possível, e em troca, o presidente da República garantia que aquele grupo permaneceria no controle do Estado. Era a chamada política dos governadores, que começou durante a presidência de Campos Salles. Esse esquema que localmente havia coronelismo, no nível dos estados havia a política dos governadores, no nível nacional acontecia a famosa política do café com leite, que é representada aqui na nossa lousa com essa gangorra, né? Vamos olhar essa imagem de perto, que ela tem uma espécie de um resumo bem interessante sobre o que era essa política. Repara que tem duas figuras aqui, né, vestidas, parecem ser figuras da elite, e aqui marcações relativas aos estados, né? São Paulo e Minas Gerais, como se estivessem numa gangorra. Gangorra é um brinquedo que cada hora um está em cima, não é assim que funciona? Pois é, a política do café com leite era mais ou menos isso. Existia um revezamento entre políticos apoiados por São Paulo e políticos apoiados por Minas Gerais na presidência da República, no governo federal. Era uma espécie de coroamento desse domínio das oligarquias que existia nos estados, que existia localmente e garantia um esquemão no nível da presidência da República. Como você pode ver, todo esse conjunto de práticas, ele garantia a reprodução do domínio dos produtores de café. Por isso é que os historiadores dizem que esse período da República, que começou após a saída dos dois primeiros presidentes militares, foi um período de república oligárquica,
onde esse grupo sempre permanecia no poder e não havia mudança social. Agora, me acompanha. Se tinha esse esquema na política, você já deve imaginar que esse grupo que se favorecia politicamente também se favorecia economicamente. Toda a estrutura econômica do Brasil nessa época favorecia a agricultura de exportação, sobretudo desse produto do café. Isso quer dizer o seguinte, o esquema dos impostos era para ajudar o café, a maneira que se valorizava ou desvalorizava a moeda era de acordo para facilitar a exportação do café. Existia ainda a chamada política de valorização do café, que funcionava da seguinte maneira. Às vezes o governo federal comprava café do mercado para fazer com que a oferta desse produto no mercado fosse menor e elevasse o preço dos produtos para garantir o lucro dos cafeicultores. Então, repare, existia todo um esquema que garantia o poder desse grupo social, tanto na política quanto na economia. Na prática, essa característica política e econômica, ela teve desdobramentos sociais também. Esse período a gente pode caracterizar que é um período de extrema desigualdade, tanto no campo quanto na cidade. No campo, por exemplo, chegaram a ocorrer revoltas, como a revolta de Canudos ou a revolta do Contestado. A situação era tamanha, era tão pobre, ou seja, as pessoas tinham tanta dificuldade de manter mínimas condições de vida, que em alguns contextos, eu sugiro que você procure a respeito dessas duas revoltas, em alguns contextos isso significava uma contestação, se tornava uma contestação daquele domínio oligárquico, porque a vida no campo podia ser bem difícil. Nas cidades, a manifestação desse esquema oligárquico, ele leva ao aprofundamento das desigualdades. As cidades no Brasil, elas cresceram um pouquinho durante a Primeira República, algumas delas chegaram a ter pequenas indústrias, levando a uma intensificação do processo de urbanização, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas isso não veio de uma forma preparada e que desse boas condições para a população de vida. O que aconteceu foi o aprofundamento das desigualdades e um Estado que normalmente ficava do lado da classe dominante. Vou dar um exemplo que é bastante conhecido no caso do Rio de Janeiro. Na região central da cidade tinha uma série de cortiços que eram ainda do tempo do Império, onde as pessoas se aglomeravam porque era onde tinham para viver. E o que fez um prefeito lá da época? Fez o que ficou conhecido como bota abaixo, a derrubada completa desses cortiços, sem nenhuma consideração de onde essas pessoas iriam morar ou algum respeito sobre essa moradia. Isso mostra um pouco o quanto essa desigualdade que existia no campo, ela existia na cidade também, e o governo ele fechava, ou seja, o governo estava sempre aliado com a classe dominante. Tinha na época uma frase que ficaria conhecida que dizia que a questão social, ou seja, o problema da pobreza e da desigualdade no Brasil, nessa época era caso de polícia, ou seja, era resolvido na base da repressão, sem um acolhimento, sem uma forma de auxiliar essas pessoas a superar essa condição de dificuldade. Então, assim, só para resumir, para encerrar um pouco o que eu gostaria de destacar com você nesse encontro, as principais características dessa Primeira República, primeiro, o domínio das oligarquias do café, com toda uma série de práticas que garantia a perpetuação desse grupo no poder, que é desde fraudes eleitorais até acordos políticos, como o que acontecia na política dos governadores e na política do café com leite. Existia todo um esquema econômico para garantir que o café ficasse valorizado, especialmente o controle do câmbio e a política de valorização do café, e esse esquema político-econômico, na verdade, gerava uma sociedade brutalmente desigual, com episódios violentos tanto no campo quanto na cidade. Só para encerrar, eu queria te contar uma coisa. Toda vez que eu estudo esse início da República no Brasil, eu percebo como é que desde o início esse governo, que era para ser um governo popular, a coisa pública, res pública, teoricamente vem do latim, quer dizer isso. Um governo que era para ser do povo,
nasce no Brasil de uma forma extremamente elitista, só privilegiando a classe dominante, sem incluir grupos mais amplos da sociedade nas decisões e, na verdade, permitindo a exclusão social. Essa trajetória da República ter começado dessa forma explica muito as coisas no Brasil de hoje, não é mesmo? Enfim, eu espero que você continue essa reflexão e até um próximo encontro.